Episódio de hoje: As 12 Princesas Dançarinas. Era uma vez um rei que tinha 12 filhas. Elas dormiam em 12 leitos de um mesmo quarto, e quando iam para a cama, as portas eram fechadas e trancadas. Todas as manhãs, encontravam seus sapatos completamente gastos, como se tivessem dançado a noite toda. Entretanto, ninguém conseguia descobrir como que aquilo era possível, ou como que elas sumiam dentro do próprio quarto, e para onde que elas iam. O rei, então, fez todo o reino saber que se alguém conseguisse descobrir o segredo de onde as princesas dançavam durante a noite, essa pessoa seria herdeira de seu trono. Mas quem tentasse e não obtivesse êxito durante 3 dias e 3 noites, seria condenado à morte. Logo apareceu um príncipe. Ele foi bem recebido e, ao anoitecer, foi levado ao seu aposento, que ficava ao lado do quarto onde as princesas se deitavam, em seus 12 leitos. E ele deveria ficar sentado, vigiando para descobrir onde que elas dançavam durante a noite. E para que não pudesse acontecer nada sem ele ouvir, a porta do seu aposento era deixada aberta. Mas o filho do rei logo caiu no sono e, ao despertar na manhã seguinte, descobriu que todas as princesas haviam dançado, pois as solas de seus sapatos estavam sujas. E o mesmo aconteceu na segunda e na terceira noite. Então o rei ordenou que ele fosse decapitado. Depois dele, outros vieram, mas todos tiveram a mesma sorte, perderam as suas vidas. Aconteceu então, de passar pelo país onde reinava o soberano rei, um soldado que havia sido ferido em batalha e já não podia mais lutar. E quando ele estava atravessando um bosque, ele encontrou uma velha que mais parecia uma bruxa, que lhe perguntou: "Onde é que você vai?" "Ah, mal sei aonde eu estou, quanto mais aonde eu vou", respondeu o soldado. "Mas eu gostaria muito de descobrir onde é que essas princesas dançam durante a noite. Assim, talvez eu possa me tornar rei." "Bem", disse a velha, "essa não é uma tarefa muito difícil, sabia? Bom, cuide-se apenas de não beber o vinho que uma das princesas vai lhe trazer à noite. E quando ela sair, finja que você caiu no sono." Ela lhe entregou um manto e disse: "Assim que você vestir isso, você ficará invisível e poderá seguir as princesas onde quer que elas forem." Ouvindo esse bom conselho, o soldado resolveu a sorte, indo até o rei, pedindo que pudesse talvez tentar descobrir qual poderia ser o grande segredo das princesas. E ele foi bem recebido, tanto quanto os outros, e o rei ordenou que lhe desse lindas vestes reais. E quando anoiteceu, foi conduzido ao seu aposento externo. E justo quando ia se deitar, a princesa mais velha lhe trouxe uma taça de vinho. Mas o soldado derramou escondido o vinho, tomando todo o cuidado para que não bebesse uma sequer gota. Depois, deitou-se em seu leito dentro de um pouco tempo e já começou a roncar, como se tivesse entrado em um sono profundo. Quando as 12 princesas viram aquilo, riram gostosamente e a mais velha falou: "Esse sujeito deveria ter feito uma coisa mais sábia da sua vida do que perder dessa forma." E então elas se voltaram para o quarto, abriram suas gavetas e baús, tiraram suas roupas mais finas e se vestiram saltitantes diante do espelho, como se estivessem ansiosas para ir para um baile. No entanto, a mais nova disse: "Eu não sei porquê, mas enquanto vocês estão tão felizes, eu me sinto tão inquieta. Estou certa de que algum infortúnio vai se abater sobre nós essa noite." "Bobalhona", disse a mais velha, "você sempre está com tanto medo. Já esqueceu quantos filhos de reis nos espionaram em vão?
enquanto esse soldado, coitado, mesmo que não tivesse bebido sonífero, ainda assim teria dormido profundamente. E quando todas elas já estavam prontas, foram observar o soldado, mas ele parecia estar roncando, não mexia nem as mãos nem os pés, e assim elas se julgaram perfeitamente a salvo. E quando elas voltaram para o quarto, algo surpreendente aconteceu. A mais velha bateu palmas, e no chão, ali mesmo, abriu-se um alçapão. O soldado, observando pela brecha da porta, viu descer pelas escadas em fila com a mais velha na frente, com uma vela na mão. Foi aí, então, que o soldado percebeu que ele não tinha tempo a perder. Voltou correndo para o seu aposento, pegou o manto que a velha havia lhe dado e foi correndo atrás das princesas, antes que o túnel fechasse. Mas, no meio da escada, ele pisou no vestido da princesa mais nova, que gritou para suas irmãs: "Tem alguma coisa de errada? Alguém agarrou meu vestido." "Sua tolinha", disse a mais velha. "Não é nada, apenas um prego na parede." Todas continuaram descendo e no fim da escada encontraram-se no mais delicioso bosque, cujas folhas eram todas prateadas, cintilando e faiscando. O soldado quis tirar uma prova daquele lugar e quebrou um galhinho de árvore, produzindo um ruído muito forte. E a princesa mais nova, de novo, repetiu: "Estou certa de que tem alguma coisa errada. Não ouviram? Um ruído? Isso nunca aconteceu antes." Porém, a mais velha rebateu: "São apenas os nossos príncipes. Estão gritando de alegria com a nossa chegada." Elas chegaram então a um outro bosque onde todas as folhas eram de ouro, e depois a um terceiro onde todas as folhas eram esplêndidos diamantes, e o soldado quebrou um galho de cada um deles. Toda vez que ele fazia isso, provocava um ruído bem alto que fazia a irmã mais nova se estremecer de medo. E assim foram elas, até chegarem a um grande lago. E à beira do lago havia 12 barquinhos com 12 lindos príncipes que pareciam estar esperando ali pelas princesas. Cada princesa foi para um barco e o soldado entrou no mesmo barco que a mais nova. Enquanto iam reimando pelo lago, o príncipe que estava no barco da princesa mais nova e o soldado disse: "Não sei porquê, mas apesar de estar remando com todas as minhas forças, não vamos tão depressa, como sempre. Estou muito cansado. O barco parece estar bem pesado hoje." "É apenas o calor do tempo", disse a princesa. "Eu também estou muito acalorada." Do outro lado do lago havia um lindo castelo iluminado, onde surgia uma música alegre de trompas e clarins, e ali todos desembarcaram e foram para o castelo. Cada príncipe dançou com sua princesa, e o soldado que estava invisível o tempo todo dançou com elas também. Quando alguma princesa recebia uma taça de vinho, ele o bebia todo, de modo que quando a princesa levava a taça até os seus lábios, ela já estava vazia. Também isto deixou a princesa mais nova terrivelmente assustada, mas a mais velha sempre a silenciou. Elas dançaram até as 3 da madrugada e seus sapatos já estavam inteiramente gastos. Por isso, foram obrigadas a partir. Os príncipes remaram atravessando-as para o outro lado do lago, mas dessa vez o soldado se acomodou-se no barco da princesa mais velha. E na margem oposta, eles se despediram. As princesas prometeram voltar na noite seguinte. Quando chegaram à escada, o soldado correu na frente das princesas e deitou-se em seu quarto, enquanto as 2 irmãs subiram lentamente, por estarem muito cansadas. Ouviram ele roncar em seu leito e pensaram: "Agora tudo está seguro." Então elas se trocaram, guardaram as roupas finas, tiraram os sapatos e foram dormir. Na manhã seguinte, o soldado não disse nada sobre o que havia acontecido, mas decidiu ver mais uma daquela experiência
bem estranha. E foi novamente na segunda e na terceira noites. Tudo aconteceu exatamente da mesma maneira. Todas as vezes, as princesas dançavam até os seus sapatos ficarem em pedaços e depois voltavam para casa. Na terceira noite, porém, o soldado trouxe consigo uma das taças douradas como prova de onde havia estado. Quando chegou finalmente o momento de declarar o grande segredo das princesas, foi levado diante do rei com seus 3 galhos e a taça dourada, e as 12 princesas ficaram atrás da porta para escutar o que é que ele iria dizer. E quando o rei lhe perguntou: "Onde minhas 12 filhas dançam durante a noite?" E ele respondeu: "Com 12 príncipes em um castelo subterrâneo." E contou ao rei tudo o que havia acontecido, mostrou-lhe os 3 galhos e a taça de ouro que trouxera. O rei mandou então chamar as princesas e a perguntou para elas se o soldado estava contando a verdade. Quando elas perceberam que haviam sido descobertas e que não valia a pena negar, confessaram tudo. O rei então perguntou ao soldado: "Qual delas você escolheria para ser sua esposa?" E ele respondeu: "Olha, eu já não estou muito novo, por isso eu ficarei com a mais velha." E eles se casaram naquele mesmo dia, e o soldado foi escolhido para ser o herdeiro do rei. Bom, gente, esse é o fim do conto das 12 princesas dançarinas Queens. Então é o conto original, né, de fato da época. É muito antigo e a gente até hoje não sabe o que de fato aconteceu com as princesas, se elas continuaram com os príncipes que viviam lá no mundo subterrâneo. Mas dizem que aquele lugar não passava de uma imaginação delas, que ele também conseguia ter acesso. É um conto muito antigo, então realmente o final não faz muito sentido. Curte aí, comenta qual o próximo conto que vocês querem ver aqui. Acesse a minha loja que lá vai ter também muita coisa com tema de fadas. E é isso aí, tem na Shopee, viu? Até o próximo conto.